Lugares que são comandados por espíritos das trevas, seres de baixa consciência, seres que visam somente seus interesses pessoais. Muitos lugares são controlados por espíritos perversos. Muitos locais que muitos nem suspeitam que são, e muitos são aqueles que, ao bater dos olhos por qualquer pessoa, já há uma identificação que são locais comandados por seres perversos. Diferente do que muitos podem imaginar, quero dar ênfase aqui aos locais que poderia parecer até mesmo algo contraditório, mas templos religiosos, sim, templos religiosos, templos onde prevalece o egoísmo, a necessidade de reconhecimento, de posição, pessoas que lutam por cargo, titularidades e atuam de acordo com isso, rebaixando até mesmo o outro pela necessidade de estar em um local, em uma posição de destaque referente às outras pessoas. Isto em templos religiosos, ou seja, locais que, de acordo com a visão externa da humanidade, são definidos por lugares sagrados, o que na verdade é algo totalmente desproporcional a uma visão universal, pois Deus é a causa primária de todas as coisas e Ele está em qualquer lugar. Devemos entender que a manifestação crística em um indivíduo não depende de um lugar ou de outro, e sim do seu próprio despertar interior. Muitas denominações religiosas, diferentes formas de trazer e compartilhar a palavra do Cristo, exercem uma atividade diária de vida totalmente em dissonância ao que ele transmitiu há tempos atrás e vem transmitindo, na verdade, até hoje, enviando determinados emissários para levar luz e assim continuar o trabalho de uma forma profunda, sem dogmas, sem religiões. Locais onde os líderes religiosos se apresentam com estas características, como a necessidade de domínio, poder, de controle, de reconhecimento, de fama, uma ganância exacerbada. Todas essas condições atraem espíritos que vibram na mesma faixa de sintonia. Isto é óbvio. A sintonia, muitos podem não saber, é uma lei universal e todos interagem de acordo com suas compreensões e percepções de vida, aquilo que todos estão intimamente relacionados, emocional e mentalmente. Todos que vibram na mesma faixa, todos que estão sintonizados pelos mesmos interesses e identidades de pensamento. Todos esses trocam energia, são amigos, consciente ou inconscientemente. Todos irão estar juntos. Todos vibram na mesma faixa. O problema está na religião ou no modelo que foi instalado pelo homem de acordo com a sua percepção limitada do que é Deus e do que é a evolução do espírito. O indivíduo rebaixa a divindade a condições humanas, tenta interpretar, sem ao menos ter a humildade de buscar explicações, e reduz ensinamentos importantes, eficientes e objetivos, de acordo com a sua compreensão limitada.
Muitas pessoas fazem isso até mesmo nos dias atuais. Antigamente a mesma coisa, muito foi distorcido e até hoje emitem as distorções. Buscam converter a palavra de Deus para uma forma de autossustentação de si mesmos. Isto é um fato, isto acontece. Não é um julgamento, mas é uma condição da vida. É algo que está instalado em plena atividade, em plena operação nos dias de hoje. Cada um faz o que achar melhor, mas deve ter em mente de que irá também recuperar tudo aquilo que emite, pois o indivíduo recebe aquilo na mesma qualidade e quantidade do que ele transfere as suas ações, pensamentos, sentimentos têm um impacto. Todos nós somos falhos, estamos em uma posição de transformação diária. Reconhecer isso é um grande passo. Buscar a transformação é um outro grande passo. O medo é utilizado como um modelo de aprisionamento mental dos indivíduos. E não só nas religiões que conhecemos, mas também podemos observar isso em algumas mensagens das pessoas que se dizem espiritualistas. A questão é que a mente humana está tão condicionada a determinados teores de mensagem e padrões de sintonia com estes níveis que nem mesmo tem uma percepção. Para ter uma percepção daquilo que está abaixo, ela precisa ampliar a sua consciência e olhar lá do alto, de forma objetiva. Quando ela vibra na mesma faixa, ela não tem a capacidade de interpretar. Quando um ser está em uma condição mental e emocional inferior e atuando com estas energias, ele não tem a percepção. Ele não tem a percepção. Somente quando ele sublima a sua condição interna é que ele pode observar o antro no qual ele estava se movimentando. Então percebam, o indivíduo, quando desperta para a realidade, ele sente o amor divino, o verdadeiro amor de Deus, que é alcançado pelo processo rítmico, disciplinado, se elevando acima desta esfera. Através da meditação e da oração, ele analisa e observa os seus modelos e padrões anteriores. Ele pode definir para si mesmo, através da autoanálise, uma ferramenta precisa que ele estava vibrando em uma faixa desproporcional. Se os líderes espirituais que vibram de acordo com essas características internas de desequilíbrios, quais são os seres que estão ali? Quais serão os seus mentores? Exatamente aqueles que também vibram nesta mesma sintonia. Os seus mentores espirituais, por assim dizer, equilibrados, estarão observando mais de longe, intuindo-os, até mesmo direcionando-os, quando o veículo físico permanece no leito, descansando, e o corpo astral se desloca para outras regiões. É claro que se for permitido, ou se o próprio indivíduo der a disponibilidade dos seus mentores da luz irem até ele, porque em muitos casos o processo de obsessão está tão complexo que no momento em que os indivíduos deitam para descansar, logo eles são atraídos para regiões inferiores por estarem condicionados mentalmente, devido à autossugestão de espíritos tenebrosos, e que eles mantêm uma perfeita relação, uma perfeita sintonia, simplesmente por ideais semelhantes. Variadas são os tipos de religiões que existem,
sob o comando de espíritos enganadores. Não só aqueles que nós conhecemos atualmente como as religiões dominantes na sociedade. Variados tipos de religião também existem espíritos enganadores. Seres hábeis que possuem uma compreensão profunda e milenar da realidade, do perfil psicológico do ser humano, sabem como analisar o comportamento do ser e influenciar em suas tendências más. Por isso, devemos analisar através da vigília constante, vigiando sempre aquilo que estamos emitindo em nosso interior. Não nos autoculpando, não, mas tendo uma necessidade principal de sublimação, pedindo de forma sincera para que os espíritos superiores nos auxiliem a modificar estas tendências. O que acontece? Por muito tempo as pessoas adquirem um modelo de pensamento e sentimento. Suas células se tornam impregnadas por determinadas substâncias e aprendem, entre aspas, ou se adaptam a se movimentarem, interagirem de acordo com estas substâncias. Para que o processo de modificação ocorra, é necessário que haja uma interação com fluidos superiores, ou seja, os indivíduos devem recorrer a fontes mais elevadas do que suas percepções para que o processo de neutralização se torne eficiente. Negar isso ou tentar esconder ou tentar modificar este padrão de acordo com a sua força de vontade, sem se direcionar para níveis superiores e pedir a intercessão de espíritos evoluídos, seja Jesus ou outros grandes mestres da humanidade, se torna um pouco mais dificultoso. Não negando a capacidade e o poder interno de todo e qualquer indivíduo, mas que é muito mais simples o auxílio daqueles que já adquiriram a automestria e possuem a capacidade do controle e manipulação de fluidos superiores. O que podemos observar também é que, em muitos casos, equívocos ocorrem no processo do trabalho mediúnico. Isto é normal, principalmente em médiuns recentes, aqueles que estão começando no trabalho. Podem, infelizmente, canalizar mensagens de espíritos que são duvidosos e atribuírem aquilo que dizem como uma total veracidade, sem terem um pleno discernimento do que é dito. E muitas das vezes os espíritos dizem coisas que, se a pessoa tiver um espírito de pesquisa, de buscador, ele irá analisar e buscar respostas. Não que necessariamente ele irá confrontar a pessoa, não. Seres da luz não fazem isso. Eles analisam. E de forma impassiva, sem emitir nada, guardam para si as suas conclusões. Digo isso pois no passado já ocorreram eventos no qual a médium, bem reconhecida, uma exemplar trabalhadora da luz, dizia ser o seu esposo e ela mesma reencarnação de mestres ascensionados e seres que passaram por esta terra e tiveram um papel significativo. As suas obras eram de ótima qualidade e ainda são. Seu amor por ensinar e por transmitir reservam uma qualidade especial.
Mas em uma mensagem de uns anos atrás, esta médium veio através de outra médium, ela já desencarnada, e disse que houveram situações equivocadas, pois ela estava sendo, de forma sutil e branda, influenciada por seres não tão bons assim. Ou seja, ela canalizou sim informações de seres da luz, mas de forma sutil estava ali seres que estavam influenciando-a a tomar determinadas atitudes e a dizer determinadas coisas. E uma dessas coisas era lhe dizendo que ela foi determinado espírito e seu marido também havia sido determinado espírito, mestres ascensionados, e que na verdade ela estava ali numa posição de servidora dos mestres, servidora da luz somente, e muito o que foi dito era um grande equívoco. Mas e agora? A pessoa desencarnada, como ela irá fazer para desfazer tudo o que foi dito, não desmerecendo o trabalho, que é ótimo, e eu tenho aqui alguns dos livros que são de extrema eficiência, mas sim os equívocos cometidos no passado, quando diz ser determinado espírito. Os seres da luz estão acima do julgamento. Eles observam aquilo com um olhar de piedade. Devemos compreender que existe informação espiritual e filosofia espiritual. A filosofia busca a redenção do indivíduo, a sua transformação, a necessidade da sublimação diária, de buscar controlar seus veículos internos, com o intuito único da automestria. Informação espiritual traz, de uma forma simples e objetiva, o contexto histórico daquilo que foi ocultado, naquilo que foi de uma realidade espiritual, de outras dimensões, de outros planos, de momentos específicos. A necessidade sempre será a da transformação interior. Informações espirituais nós podemos obter em outros planos da realidade, de uma forma verídica, sem as distorções do filtro humano. Muitos irmãos, mesmo assim, julgam outras pessoas por compartilharem determinadas informações. Equívocos acontecem, sim, mas não devemos julgar se estamos num processo de desenvolvimento espiritual. Devemos observar com compaixão, complacência e entender o momento da pessoa. Devemos ter cuidado com o que falamos, principalmente publicamente, onde influenciamos outras pessoas. Determinadas informações carregam uma vibração. Determinadas informações alteram o campo de quem ouve, para o lado bom ou negativamente. É por isso que um líder religioso deve ter uma total eficiência em transmitir uma informação. Dependendo de como ele transmite a informação, ele estará influindo de forma positiva no indivíduo ou aprisionando-o. Nos templos iniciáticos no passado, o indivíduo era reconhecido de acordo com a sua encarnação anterior através de determinadas provas e também por mestres, seres superiores que confirmavam tal ser sendo uma tal reencarnação de um indivíduo que influiu de determinadas formas no passado.
Hoje em dia, qualquer um diz ser qualquer um. Eu não quero colocar isso na questão de bom ou ruim, não. De forma alguma, cada um tenha a plena consciência do que faz. Aquele que escuta é que deve interpretar para si próprio, não para o outro, se aquele ensinamento é efetivo para ele, se aquilo que é dito é de fato aceitado pelo seu interior ou não. E assim ele segue aquele ensinamento do que está sendo dito, aquela informação, aquela filosofia, transfere para a sua vida ou segue outro rumo. Isso são decisões, mas a sua própria decisão tem uma repercussão no seu destino, no seu futuro. O que deve ser feito então em caso de dúvida? Recorrer ao Cristo interno e perguntar ao superior: este caminho está sendo eficiente para mim? E analisar o que é dito, o que é respondido. Acreditem, meus irmãos, que assim evitamos muitos equívocos e falhas. Mas é claro, é necessário que haja uma total sensatez, um total equilíbrio e bom senso. Senão, até mesmo a razão se torna duvidosa.